No ar aqui na TV Com, canal Ontanet, jornalista Jorge Fernandes. Eu fico pensando comigo, a pessoa que reside em São Vicente, o transtorno que ela tem, porque entra prefeito, sai prefeito e São Vicente não muda. Não tem zeladoria. Os matos tomam conta dos canais, as ruas, a Mota Lima, o mato é tocante ali. Entra prefeito, sai prefeito, entramos em contato com a assessoria do prefeito. Não nos deu retorno. São Vicente ainda vai sofrer muito. Esperamos nós que um dia alguém assuma aquela cidade e dê o valor, porque é a primeira cidade do Brasil. Estou feliz de receber pessoas que têm uma meta com relação ao seu sindicato, como também defendendo as cores deste Brasil. É o caso do presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, Elias Carneiro, que está aqui para conversar comigo, com você e contar a história desse importante sindicato. Mas antes, quem é Elias Carneiro? Qual sua história de vida? É um prazer te receber aqui. Muito bom estar aqui com você, Jorge, com os telespectadores. Eu cheguei em Santos em novembro de 89, prestei o concurso planalista da Receita Federal, comecei minha carreira na alfândega. Fiquei aqui durante muito tempo, fui ser fiscal da Prefeitura de Santos, retornei à Receita Federal em 94 e desde 97, que de 94 a 97 eu fui lotado em Santa Catarina, em 97 eu retornei a Santos e hoje, aqui que eu vivo, aqui que eu tenho minha família, é a cidade que eu abracei para poder viver e aqui morrer. Eu gosto muito da minha cidade, gosto muito da Baixada Santista e estou muito feliz de estar aqui presente com você hoje, Jorge. É um prazer. Eu tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, pela sua personalidade e pela sua trajetória de vida, não só na área jornalística, mas também na área política. Obrigado pelas palavras carinhosas, é recíproca a sua pessoa também. Uma questão interessante, já começamos nós em um novo ano, com um novo governo. O governo Lula está aí, só que, na minha opinião, eu sou um pouco cético em acreditar. Os sindicatos depositaram uma enorme confiança, mas o governo do PT não foi favorável, em minha ótica, como portuário, para os trabalhadores portuários. Por que dessa nova experiência, presidente Elias Carneiro? Olha, o presidente Lula, no seu primeiro mandato, ele tem um problema criado que ele precisa resolver. O primeiro ato dele como presidente da República, naquela ocasião, se não me engano, em 2002, foi mandar para o Congresso Nacional uma PEC que tributava os aposentados, que até então não pagavam contribuição previdenciária. E até hoje isso persiste. Então ele tem uma dívida muito grande com a classe dos servidores públicos, principalmente os servidores ligados à administração direta na área federal. E o governo precisa resolver essa questão. Com o atual governo, que assumiu em 1º de janeiro, eu quero acreditar que o governo Lula vai tentar fazer essa transição e reparar esse dano que ele causou. Agora, não tenho muita também certeza. Acho que o governo começa com muitos problemas, começa com uma série de ministros muito grande, um quadro ministerial muito grande, alguns envolvimentos de conflitos de interesse, como, por exemplo, o jato que ele pegou carona para ir na COP27, na minha avaliação, puro conflito de interesse com o proprietário da aeronave, não deveria ter ido, mas eu tenho certeza de uma coisa, com o governo que se inicia, diferente do governo que se encerrou, nós teremos uma margem de diálogo maior. Não tenho muita certeza que nós vamos conseguir resolver todas as questões que envolvem os auditores fiscais da Receita Federal, mas eu tenho certeza que nós vamos avançar no diálogo. E se não avançarmos na solução, o governo federal que se inicia terá um problema conosco. Nós vamos retornar ao nosso movimento e aí sim ele vai ter que, de uma maneira ou de outra, negociar com a nossa categoria. Repito, coisa que eu acredito que vai ocorrer nesses 90 dias de início de 2023. É interessante a sua fala, confiança é muito importante, presidente Elias Carneiro, mas é o que eu quero dizer. Os senhores, em resposta ao governo antigo, deram um voto de confiança ao governo Lula, paralisando as operações de morosidade que ocorriam no Porto. Mas será que isso vai sair do papel? É uma dúvida que persiste, porque os senhores deram voto de confiança, há anos que não há um concurso público, o soldo dos senhores também não é aquilo esperado. Qual seria o prazo para que esse governo possa realmente atender às reivindicações por parte dos senhores? Em dezembro de 2022, nós reunimos as principais lideranças do nosso país e entendíamos que o nosso movimento já tinha atrapalhado demais
a sociedade brasileira, principalmente o setor industrial. E também nós estamos dando um voto de confiança, como você bem colocou, ao presidente Lula, né, ao novo governo. E o nosso prazo será de 90 dias. Né? Nós daremos 90 dias para que o governo atual resolva de uma vez por todas algumas questões pontuais, como, por exemplo, a regulamentação de uma gratificação, um novo concurso público, que esse que está aí anunciado não atende a nossa demanda, e a questão da recomposição do orçamento do antigo Ministério da Economia, atual Ministério da Fazenda, para que a gente possa recompor a estrutura orçamentária da Receita Federal do Brasil. É importante você acompanhar e aumente um pouco o volume, por favor. Porque a reforma tributária é preponderante. Por que realizar a reforma tributária? Olha, Jorge, o Brasil é um país que quem ganha 2 salários mínimos paga imposto de renda na fonte, quer dizer, é um absurdo. Né? A tributação em cima da classe média não dá mais. Né? Nosso sindicato está propugnando há muitos anos que se inverta essa pirâmide tributária. Hoje quem paga imposto nesse país é a classe média e o consumidor, principalmente o consumidor dos gêneros de primeira necessidade. Aquela tributação que está embutida, por exemplo, dentro da lata de óleo. O consumidor, quando compra lata de óleo, você tem uma tributação sobre consumo muito alta. E a classe abastada nesse país, que tem um patrimônio altíssimo, não paga imposto de renda. Esse é o grande problema. Os dividendos que são distribuídos a empresários, como, por exemplo, de 5, 6 milhões por mês, para um empresário, ele não paga R$1 de imposto de renda, não é tributado. E o assalariado, repito, que ganha 2 salários mínimos, chega no final do ano, ele tem que oferecer a tributação, essa pequena renda que ele teve. Em resumo, nós temos que inverter a pirâmide tributária. Tributar mais quem tem grandes fortunas, como, por exemplo, na faixa de 60 milhões de reais, esse é o patrimônio que nós estamos sugerindo, instituir imposto sobre grande fortuna, tributar quem tem grandes jatos executivos que não pagam R$1 de PVA e diminuir a tributação sobre o consumo e sobre rendas a quem ganha menos de R$5 mil por mês. Eu fico feliz com a sua participação, presidente, é verdadeira, porque o senhor não se furta a responder às nossas questões. Acabou de colocar também que no caso dos ministérios do governo Lula, chegamos a chegar a 37. A reforma administrativa seria o caminho? Olha, o primeiro, esse inchaço da máquina é muito preocupante. O Estado ele tem que ser o mínimo possível, porém essencial, na área de saúde, educação, na área de segurança pública, na área do judiciário. O que nós não podemos conceber é essa máquina pesada que o Estado tem. Por exemplo, o ex-presidente Rodrigo Maia viajou em um ano 760 voos com os jatos da FAB, a média de 2 voos por dia. Isso vai ocorrer com 37 ministros. Quer dizer, esse inchaço, repito, é muito prejudicial ao país. Agora, quando se fala em reforma administrativa, há de se tomar cuidado do seguinte: uma coisa é a reforma administrativa que vai prejudicar os servidores de carreira. Outra coisa é a reforma administrativa da máquina administrativa como um todo, principalmente naquelas pessoas que são de livre nomeação, são, por exemplo, os 37 ministros, e também a questão daqueles que são nomeados que não são concursados. Nós temos que diminuir essa máquina e privilegiar, sim, os servidores de carreira, os servidores que essencialmente prestam serviço diretamente à sociedade. Você, que é contribuinte, que tem a sua parcela na sociedade, colocou muito bem o presidente Elias, como fica o Código de Defesa do Contribuinte, na sua opinião? Olha, isso é um outro problema muito grave. O Congresso Nacional, na ânsia de atender uma parte de reivindicações do setor empresarial, está vindo com o Código de Defesa do Contribuinte, que nós apelidamos tecnicamente, naturalmente em tom de brincadeira, que é o Código de Defesa do Sonegador. Ele traz um problema grave. Ele beneficia somente os grandes sonegadores e pune indiretamente os bons pagadores de impostos. Como, por exemplo, ele dificulta a ação de fiscalização, ele dificulta o acesso da Receita Federal a informações importantes no aspecto de movimentação financeira. Nós teremos dificuldade com isso, nós vamos ter dificuldade para chegar ao sonegador. E o que é pior, ele dificulta que a autoridade fiscal, no momento de emergência, venha precisar, de uma força policial para poder atendê-lo no exercício da função. O Código cria dificuldade, que vai com isso inibindo a ação da fiscalização. E quem ganha com isso? Os grandes sonegadores.
E eu te devolvo uma pergunta, Jorge. Você, com a tua idade, você conhece no Brasil alguém que foi preso por sonegação? Não. Não conhece. Nos Estados Unidos da América do Norte, são em média 3 mil pessoas presas por ano por sonegação. No Brasil, ninguém vai preso por sonegação. E o que é pior, muitos sonegam e outros aproveitam a deixa da legislação para não pagar imposto, o que é mais grave. E repito, o que eu já falei anteriormente, acaba recaindo na classe média e na pessoa de menor poder de renda, porque a tributação sobre o consumo é muito alta no Brasil. Eu falo assim, lamentável, lamentável, mas é a pura realidade. Tudo que você acabou de colocar, em relação ao governo anterior, como esse governo, eu acho que falta representação por parte dos trabalhadores, tanto auditores como também o setor portuário. Não tem representação na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, como também nas câmaras. Como se explica isso? Olha, Jorge, o problema é cultural. O brasileiro ele precisa melhorar a qualidade do voto. Ele tem que melhorar os representantes que nós temos aí à disposição da sociedade. Temos que qualificar melhor aquelas pessoas que vão falar em nome da sociedade, né? Para que a gente não possa ter aventureiros de plantão no momento. Passamos recentemente por um risco muito grande da privatização de todo o Porto de Santos. Né? Felizmente, esse vai ser rediscutido. Eu nem entro no mérito da privatização. Eu entro na maneira como foi feito. Perfeito. Afastou-se a sociedade, os segmentos representativos, sociais, da discussão. Então, isso é muito preocupante. Nós, aqui na América Latina, especialmente no Brasil, nós temos o péssimo hábito de buscarmos o salvador da pátria. E ele não existe. Né? A democracia exige que a gente tenha alternância de poderes, né, que a gente possa ter maturidade no voto e nos representantes. E nós temos que buscar também a aplicação rígida da norma. Nós estamos com sérios problemas de falta de aplicação das normas. O Brasil é muito cheio de norma, mas na execução ela é muito fraca. É importante a participação do Elias Carneiro. Quero agradecer também a sua assessoria, que se preocupou, ligou e a sua pessoa está aqui. Eu vou deixar um tempo a mais. Alguma questão que eu não tenha lhe feito, que acha que é pertinente, o tempo é seu. Olha, a preocupação que o Sindicato dos Auditores da Fiscais da Receita Federal tem é com a sociedade. O nosso principal foco é proteger a sociedade e proteger os auditores e os filiados do sindicato. Nós estamos constantemente buscando, ofertando aos governos que passam medidas para melhorar a sociedade brasileira e diminuir a injustiça fiscal. O Brasil é um país que tem muita injustiça fiscal. Eu vou dar um outro exemplo que eu sempre falo. Você chega hoje no Yacht Club, que tem lá, por exemplo, uma embarcação que vale 30 milhões de reais, o proprietário não paga R$1 de PVA naquele iate. Só que aquele marinheiro que chega com a sua moto básica paga IPVA. Quer dizer, essa injustiça fiscal o país não pode mais admitir. Nós estamos vivendo um momento muito grave no país, com a quantidade de moradores em estado de rua. Por quê? Porque o país não está sendo capaz de mexer na ferida. Qual é a ferida? É a má distribuição de renda. O Brasil precisa urgentemente inverter a pirâmide tributária, como eu falei, e tributar os mais ricos. Eles precisam dar a contribuição para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária. Tá aí, muito obrigado e um ano profícuo, tanto à sua pessoa quanto também a todos os associados desse importante sindicato. Eu que agradeço, desejo a todos nós, a você, Jorge, com um carinho muito especial à sua família, toda a sua equipe, que a gente tenha um ano com muita saúde, muita paz e que o país trilhe o caminho da justiça fiscal para a gente diminuir a desigualdade no Brasil, que infelizmente é muito grande. É muito triste o maior produtor de grãos do mundo ter 33 milhões de pessoas passando fome. Isso tem alguma coisa errada. Muito obrigado, desejo a todos um ano de 23 com muita saúde e muita prosperidade. Sabe as palavras. E a você eu digo o seguinte: fique conosco, por favor!